Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro de fim de semana para ler para vocês e fazer comentários nas entrelinhas do artigo que é publicado toda semana por 38 jornais brasileiros. E quero lembrar que se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós, aperte aí o botãozinho e ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, eu vou ler para vocês o artigo e vou comentar algumas partes dele. Vamos lá. O título é O Poder Original. Nunca se valorizou tanto o único parágrafo do primeiro artigo da Constituição que diz: todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Democracia vem do grego. Demos é povo e kratos é poder. Poder do povo. É o regime em que o povo é a origem do poder. O povo transfere o seu poder pelo voto, mas mantém o poder original. Você votou no deputado, no prefeito, no governador, no presidente, você transfere o seu poder para ele, mas você não perde o seu poder, você continua com o seu poder, porque a Constituição diz que é por seus representantes ou diretamente. Quem foi escolhido pelo voto está representando o povo. Autoridade sem voto recebe poder de modo indireto, através de mecanismos criados pelos representantes eleitos. É o caso, por exemplo, de um juiz do Supremo. Ele não tem voto. Ele não é representante do povo. Ele está a serviço do povo, nomeado por representantes do povo, indicado pelo presidente da República e aprovado pelos senadores, que tem o poder, já que aprovam, que tem o poder de reprovar. Só que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não quer nem pensar em reprovar. Os constituintes cuidaram de registrar a origem do poder logo no primeiro artigo da Constituição, como a anunciar que a Constituição tem origem no povo e serve para impor limites ao Estado, que está a serviço do povo. Uma Constituição que imponha restrições ao povo e libere o Estado é a Constituição de regime totalitário, estatizante. E era assim na União Soviética. É assim, não sei se tem Constituição na Coreia do Norte, né? Mas é assim que funciona. O Estado mandando na população, restringindo a população, tirando a liberdade da população, censurando a população. O supremo poder é do povo. O povo é o alfa e o ômega, início e fim em uma democracia. Segundo parágrafo. Na democracia, vale a vontade da maioria do povo, expressa por plebiscito, referendo, né, eleição. O último referendo foi em 2005, em que 64% dos eleitores decidiram que é livre o comércio de armas. No entanto, há quem insista em contrariar essa vontade expressa de uma maioria de quase 2/3. Já a última eleição mostrou o vencedor com pouco mais da metade dos votos válidos. No segundo e decisivo turno, se abstiveram, votaram em branco e anularam o voto quase 38 milhões de eleitores. Esses 38 milhões também são responsáveis pelo resultado. Os que não votaram, se abstiveram, anularam, votaram em branco. O vencedor teve 60 milhões de votos e vai governar para 215 milhões de brasileiros. Equivale aí
a 1/3. A pequena diferença entre os dois candidatos exigiu esclarecimentos sobre o sistema digital de voto. E as dúvidas se mantiveram, servindo como gota que transbordou um cálice cheio de violações sucessivas à Constituição nos últimos anos. Não é segredo para ninguém. Quem sabe ler, lê a Constituição e vê o que fizeram. Não? Artigos 52, 53, 220, artigo 5º, 127, 129. Artigo 5º, então, 5 ou 6 alíneas do artigo 5º. Citando algumas. 2 medidas poderiam evitar a inquietação que hoje paira sobre o país. Se o Supremo não tivesse derrubado a decisão de mais de 70% dos congressistas sobre o comprovante impresso do voto, estaríamos tirando dúvidas e conferindo as apurações com a transparência estabelecida pelo artigo 37 da Constituição. Não ia ficar essa discussão, olha aqui, o argentino mostrou isso, olha aqui, o fulano, o voto livre mostrou aquilo, olha, não é mentira, não é mentira, é verdade. Então, uma discussão interminável. Se tivesse comprovante do voto, estavam lá os fiscais dos partidos políticos contando cada sessão, para saber se tinha 0 voto mesmo ou não. Bom, e se os presidentes do Senado, Alcolumbre e Pacheco, tivessem atendido a requerimentos de senadores para investigar violações da Constituição que atingiram o devido processo legal, a liberdade de expressão, a autonomia de poderes, já se teria dado um basta precoce nos avanços extraconstitucionais de guardiões da Constituição. Ministros do Supremo se tornaram legisladores, constituintes e políticos. É o argumento mais comum dos requerimentos que dormitam à espera de agendamento no Senado, por parte de Rodrigo Pacheco. Agora o último parágrafo. Hoje se teme o risco de convulsão por parte da inação do presidente do Senado, ao tempo em que ministros do Supremo agem cada vez mais além de seus limites. Sobre a censura, há silêncio dos que pensam estar sendo beneficiados por ela. A mídia tradicional pensa que censurar a rede social vai significar mais audiência, que ela está perdendo, porque a credibilidade está despencando. E credibilidade, quando se perde, eu tenho mais de 50 anos na área, a gente perde em 1 segundo e leva 10 anos para recuperar. E não é censurando o outro lado que vai se recuperar a audiência. E quando há censura, a tendência é a censura se expandir. O totalitarismo é como um fermento, né? E aí pega todo mundo, não sobra ninguém, né? É aquela história do levaram fulano porque era judeu, eu não sou judeu, não fiz nada. Levaram fulano porque era evangélico, não sou evangélico, não fiz nada. Levaram fulano porque era católico, eu não sou católico, não fiz nada. Agora já levaram todos, próximo a ser levado sou eu. E não vai ter ninguém para me ajudar, né? Bom, sentindo que o Senado não os está representando, esse povo apela aos quartéis, formando um crescente pedido de ajuda. Aí vem 2 correntes, né? Uma que diz que não, tem que ficar aí na frente dos quartéis. E aí, qual é a solução? A solução não seria pressionar o Senado? Porque o Senado
Todos os senadores que estão lá receberam um voto de vocês, de nós todos. O presidente do Senado recebeu o voto dos mineiros. E ele tem que representar os mineiros. Não se faz pressão sobre o presidente do Senado lá na frente do quartel-general do Exército. Minha opinião. Esse povo que está na frente dos quartéis exerce a alternativa da democracia direta, prevista no primeiro artigo da Constituição. E na ordem natural das coisas. Se é democracia, o poder do povo. Eu já vi reuniões de democracia direta na Suíça, sob a chuva, a mesma que se abate, mas não abate os que estão postados na frente do QG do Exército. Lá na Suíça, na praça, todo mundo xingando o prefeito. E o prefeito tendo que responder. Democracia direta. Se os representantes nada fazem, nem dão satisfação, ao contrário, silenciam ou ironizam, foi o caso do ministro Barroso, né? Ironizou 2 vezes. Essa gente desapontada com as instituições fermenta seu poder legítimo, que é o poder original. A falta de respostas não resolve, só agrava. E aí há uma corda cada vez mais esticada. De Brasília, Alexandre Garcia.